Olá, meus queridos, tudo bom? Como é que vão? Vamos aqui para mais um momento falando das proporções novamente e agora tratando da regra de 3. Eu selecionei duas questões de regra de 3 para vocês e essa primeira questão vai nos dizer muito a respeito do que é significativamente uma grandeza, aquilo que a gente pode considerar dentro de um problema. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Essa foi a questão do Enem de 2012, que dizia assim: uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Essa era a orientação. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Vamos dar uma olhadinha. Bom, primeiramente você lê o problema e relacionar as grandezas. Bom, significativamente para a matemática, grandezas é aquilo que a gente pode mensurar, medir através de valores na sua respectiva unidade, na unidade correspondente, mas num problema só é significativa a grandeza se ela variar. Então olha só o que é que trouxe aí essa questão em 2012. Que na bula a recomendação era dar 5 gotas, então a gente vai dispondo aqui os valores que a gente tem nas grandezas. São 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal, então a massa 2 kg, para cada 2 kg, 5 gotas. Mais 2 kg, mais 5 gotas, né? A cada 8 horas, intervalo de tempo aqui dado em horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas, então já é uma segunda situação. Ela dá 30 gotas de remédio ao seu filho a cada 8 horas. Então, o intervalo de tempo ele não mudou. Interessante essa questão, trouxe isso aí, vamos colocar para a gente discutir cá na frente. Então, a massa corporal dele é de... Bom, aqui está o termo desconhecido, vou atribuir a variável y. O que é que vai acontecer? Na primeira situação, onde ela dá 5 gotas para cada 2 quilos, não é? E o intervalo de tempo é de 8 horas entre uma dose e outra. Na segunda, considerando qual é a massa corporal, já que ela deu 30 gotas a cada 8 horas. Então, esta grandeza aqui, tempo, ela não variou. Então, se ela não variou, no nosso cálculo, ela não vai fazer diferença. A gente vai desprezar. Muito bom ter acontecido isso. Essa questão foi escolhida de propósito para abrir caminho para a seguinte, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é que se ela deu 30 gotas, se ela deu mais gotas, não é isso? Quantas gotas ela deu a mais do que na primeira versão aqui? Para cada 5 gotas, para cada 2 kg de massa, ela dá 5 gotas. Então, se eu multiplicar aqui por 6, não é isso? A quantidade de gotas que ela deu foi 6 vezes a quantidade de cada. E isso porque, então, a massa foi o quê? 6 vezes a massa de referência, que são os 2 quilos para cada 5 gotas. Analisando essas grandezas, a gente vai dizer que elas são diretamente proporcionais. O que é isso? Bom, se o cidadão tem mais massa corporal em quilos, ele recebe mais gotas do remédio. De forma proporcional. Se dobra a massa, dobra a quantidade de gotas. Então, a gente estabelece aqui uma proporção. Já está respondido, na verdade, né? A gente já sabe aqui quanto é que vai dar, mas a gente ainda pode armar assim. 5 está para 30, assim como o 2 está para x. Muito interessante você classificar a dependência entre as grandezas. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Quando é que isso se dá? Quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Então, se aumenta a massa corporal do indivíduo, aumenta a quantidade de gotas que eu tenho que dar, né? Posso simplificar aqui também, ó, o 5 e o 30 na mesma fração aqui, dividindo por 5, tá certo? Então, eu tenho 5 por 5 vai me dar 1, e 30 por 5 vai me dar o 6. Aplicando a propriedade fundamental das proporções, 1 vezes x
igual a 6 vezes 2. Então, a resposta da questão que o filho dela tinha 12 quilos de massa corporal. A cada 2 quilos de massa, ele recebia 5 gotas. Então, 12 quilos, ele tem 2 quilos, 6 vezes, vai receber 5 gotas, 6 vezes, que é 30. A resposta dessa questão na letra A. Vamos para uma outra questão, onde interessante que essa terceira grandeza, que aqui não variou, vamos fazer ela variar para a gente ver qual é o procedimento com 3 grandezas. Então, essa questão do Enem, embora ela marque aqui 3 grandezas, esta terceira grandeza, que foi o tempo, não variou. Era a cada 8 horas e continuou sendo cada 8 horas. Vamos para a próxima para a gente ver o que acontece, tá bom? Vamos lá, gente, de volta agora com mais uma questão sobre regra de 3. Tá? Diferente dessa de 2012, essa agora, a terceira grandeza, ela vai variar. Tá? Vamos dar uma olhada aí, o que é que a gente faz. Enem de 2013. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos e dura 6 horas quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver completamente cheio, mesma condição de cima. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, o que é que a gente vai fazer, né? Vamos dar uma olhadinha. Bom, o que é que eu preciso ter aí? Estabelecer como no outras grandezas, tá bom? Então eu tenho aqui o volume do reservatório, é algo que vai variar significativamente aí. E o volume, ele está expresso em metros cúbicos, tá bom? Depois, outra coisa, a quantidade de ralos que vão atuar no escoamento da água do tanque. Vou colocar aqui também. E o tempo de duração desse escoamento, e esse tempo está sendo medido em horas. É bom você relacionar, quando você colocar aqui a grandeza, você colocar a unidade que ela está sendo medida, porque se isso variar dentro do texto, quando você jogar para cá, você nota. Tá? Então vamos lá, o reservatório, a capacidade dele é de 900 metros cúbicos, tá? O volume que ele contém, ele tem a capacidade de conter 900 metros cúbicos de água. O escoamento é feito por 6 ralos, cuidado, porque aqui está escrito por extenso para você não passar direto. 6 ralos. E no tempo de duração desse escoamento, 6 horas. Lendo de outra forma, 6 ralos dão conta de, em 6 horas, escoar 900 metros cúbicos de água. Correto? Esta indústria construirá um novo reservatório. Então, outra situação em outra linha aqui do seu problema. A capacidade do novo reservatório mudou. 500 metros cúbicos. Diminuiu o reservatório com a capacidade menor, contém volume menor. Se a gente não muda o tempo, o que é que eu poderia pensar? Bom, no mesmo tempo de 6 horas, como foram os dias lá, né? Aliás, as horas do intervalo de tempo de um remédio para outra dose, na questão anterior de 2012, se isso não variasse, o que é que eu ia imaginar? Bom, se o reservatório agora tem um volume menor, no mesmo tempo eu não preciso mais de 6 ralos, eu vou atuar com menos ralos. Né? Mas a questão não é essa. Então, quando eu congelo uma, essa é a ideia da regra de 3, quando tem mais de 2 grandezas. Quando eu congelo uma grandeza, analisar 2 fica fácil. Né? Mas o tempo não é de 6 horas, o tempo do novo escoamento será de 4 horas. E a pergunta justamente é qual é a quantidade de ralos, então o x vem para cá.
já fica mais difícil de analisar, porque o volume diminuiu de 900 para 500, né? Mas o tempo em que esse escoamento também tem que ser feito diminuiu. E aí eu já não sei se eu preciso de mais de 6 ralos, os mesmos 6 ou menos. Entende? Então, como é mais fácil analisar só com duas grandezas, para fazer assim, a gente vai sempre congelar uma. Agora, a gente nunca congela aquela que tem a incógnita, obviamente, né? Vamos lá. O que é que a gente nota que vai acontecer? Eu posso congelar a grandeza tempo ou a grandeza volume. Eu não posso congelar essa, porque eu estou na dependência de descobrir o x, então aí ele vai variar dentro dessa questão. Então a gente não congela, tá bom? Então, considerando, eu vou fazer um x aqui, tá bom? Digamos que eu estou congelando a variável tempo, eu não estou olhando para ela. Então, aí eu considero aquela mesma situação da questão de 2012, onde o tempo de 8 em 8 horas em que a mãe dava o remédio para o filho não varia. Tá certo? Se não varia, eu não olho. Naquela questão eu não olhei, desprezei e deu certo. Então, nós vamos comparar o volume do reservatório com a quantidade de ralos. Então, a gente pensa assim, se o tempo de escoamento é o mesmo nas duas situações, tanto no tanque novo, antigo, quanto no novo, se eu tinha 900 metros de água para escoar e eu fazia isso com 6 ralos, agora que eu tenho menos para gastar o mesmo tempo, não esqueça, né? Agora que eu tenho menos água para escoar, então eu não preciso de tantos ralos, eu posso escoar em menos ralos. Então, o que é que adianta? O que é que a gente pode concluir daí? Que essas grandezas variam de forma diretamente proporcionais. Por quê? Porque se a quantidade de água a ser escoada diminui, a quantidade de ralos também diminui, né? Para a gente não se perder nas questões, a gente lança a mão de um recurso que é colocar umas setas, mas essa seta só nos orienta. Por exemplo, se eu colocar a seta nessa grandeza aqui dos ralos apontada para cima, essa aqui também vai apontar para cima, apenas para dizer que elas variam na mesma direção. Isso faz com que elas sejam diretamente proporcionais. A escolha do sentido da seta não tem nada a ver com os dados da questão. Eu poderia ter escolhido essa seta para baixo. Tranquilo. E aí o volume escolheria também a minha seta para baixo. Ok? Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, se uma aumenta, outra aumenta na mesma proporção, se uma diminui, como foi o caso do volume que diminuiu, a quantidade de ralos também pode diminuir, né? E eu digo que elas são diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, agora eu vou tirar aquele congelamento aqui do tempo e agora eu vou ver o que acontece com o tempo em relação à grandeza que traz o x, que é a quantidade de ralos. Para isso, eu vou congelar o volume, porque eu vou pensar assim, ora, então agora vamos lá. O volume não muda, tá? Digamos que é o mesmo reservatório, o outro reservatório com a mesma capacidade do primeiro. Aí eu olho, como é que o tempo para esvaziar esse reservatório se comporta com a quantidade de ralos? Bom, se isso está congelado, eu penso então, bom, para o mesmo volume a ser escoado, né? Se eu gasto 6 horas para fazer esse escoamento com 6 ralos, para gastar 4 horas, para gastar menos tempo para fazer esse escoamento, eu preciso de mais ralos. Correto? Lembre, você não pode deixar variar o volume. Eu tinha 900 metros cúbicos para escoar, digamos que eu ainda tenha 900. Eu conseguia fazer isso com 6 ralos em 6 horas, mas agora que o tempo é menor 4 horas, eu preciso ser mais rápido, mais ligeiro. E como é que eu vou atuar nesse sentido aí? Vou ter que botar mais ralos para escoar essa água. Então, quando o tempo diminui, não é? Olhe bem que o tempo diminui, o que é que eu preciso? De mais ralos. Quando o tempo aumenta, quando eu tenho mais tempo para escoar essa água, não preciso de tantos ralos assim. Então, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Vamos voltar aqui. Se a quantidade de água a ser escoada é a mesma, quando eu tenho 6 ralos, eu consigo fazer isso em 6 horas, mas se eu só dispuser de 4 horas para fazer isso, está mais apertado, o tempo está menor, eu preciso andar mais rápido, então vou ter que ter mais ralos. Então, se o tempo para fazer isso diminui, a quantidade de ralos deve aumentar.
Essas grandezas são inversamente proporcionais. E agora a escolha da seta, né? Se eu escolher aquela seta dos ralos para cima, essa seta obrigatoriamente tem que ficar em sentido contrário, para baixo, para mostrar a inversão dessas duas grandezas, tá bom? Essa é a parte mais importante, não vou dizer mais importante, mas é super importante, porque se essa análise não for bem feita, o que você vai fazer daqui para baixo fica comprometido, tá bom? Bom, então qual é a ideia? Você tem três grandezas, você vai colocar as três proporções de modo a separar aqui, ó, uma igual ao produto das outras duas. E esta razão que fica isolada pela igualdade das demais é aquela que traz a incógnita. Então não é para botar o 900 sobre 500 aqui só porque veio primeiro, não. A grandeza dos ralos, você vai botar aqui, ó, 6 está para x, assim como, aí você bota agora multiplicando as outras duas. 900 está para 500, e agora vem o grande detalhe da questão. Por que colocar essas setas? Porque nas grandezas inversamente proporcionais, eu não posso botar aqui 6 está para 4, porque senão eu erro a questão. Esta grandeza tempo varia de forma inversa com aquela que tem o x. Então, eu vou inverter isso aqui. Ao invés de botar 6 está para 4, eu boto 4 está para 6. Tudo bem? Como aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar as frações, né? Tanto aqui o 900 e o 500, dividindo nesse caso aqui tudo por 100, tá bom? Ó, estou dividindo tudo por 100, fica 9 sobre 5, ok? E aí a gente dá seguimento aqui. Não vou mais simplificar não, deixa assim. Então vai ficar 6 está para x, assim como ficou 9 vezes 4, que dá 36, 5 vezes 6, que dá 30, pois na multiplicação a gente multiplica os dois numeradores e multiplica os dois denominadores entre si, ok? Esta fração ela pode ser bem simplificada por 6, correto? 36 por 6 vai dar 6, 30 por 6 vai dar 5. Olha que coisa interessante que a gente nem precisa mais fazer conta a partir daí. O que é que ficou? 6 está para x, assim como 6 está para 5. A igualdade entre duas frações, onde os numeradores são iguais, os denominadores precisam ser. Mas se você não enxerga isso, você quer dar continuidade com a propriedade fundamental, você faz produto dos meios igual a produto dos extremos. 6 vezes x igual a 6 vezes 5. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 5, 30. Operação inversa, né? 30 dividido por 6. Nada de 6 foi para lá, o 6 não vai para lá. Número não anda, número não muda de lado. Né? A gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Operação inversa aqui vai ficar 30 dividido por 6, que dá o quê? 5. Então, o que é x? X era a nova quantidade de ralos. Então, eu preciso de 5 ralos agora. Tudo bem? O volume do tanque de 900 caiu para 500, tá? Poderia ter menos ralos, bastante, né? Uma diminuição bem significativa aqui dos ralos, mas isso não foi verificado. De 6 não baixou muito, foi para 5, porque o tempo para fazer esse escoamento diminuiu. Então eu não pude diminuir tanto a quantidade de ralos, ok? Então a questão do Enem 2013, resposta letra C, 5 ralos, ok?